Então, pessoal, dando só para dar uma breve explicação, não técnica, né? Porque isso eu vou deixar com o nosso amiguinho aqui. Eu vou falar um pouco por cima do que o carro tem, tá? E a ideia é que eu peça para o Lucas explorar um pouco todas as dificuldades técnicas que a gente teve. Porque montar um motor desse aqui do jeito certo e com o tanto de modificação, adaptação que a gente está fazendo para colocar, para fazer um aspirado brabo de verdade, né? Então a gente teve várias implicações técnicas que elas acabam segurando o projeto, mas elas são extremamente necessárias para que a gente tenha o resultado que a gente espera, sem risco, e é um carro que, assim, 100% cacete, entendeu? Então, isso aqui vai ter que ser feito para aguentar, até porque se quebrar não dá para fazer outro, né? E então, né, só para começar a explicar um pouquinho para vocês, tá? Esse aqui é um 5.7, tá? Ele a gente fez uma retífica de início, abriu ele para medida 0,50, tá? Ele tá com pistão da Wiseco, ou Wiseco, como alguns gostam de falar. Filma aqui de perto, Mitch, ele tem um dome, tá? Para as pessoas que estão um pouco familiarizadas, o dome ele é uma estrutura de material mesmo, que ele tem por objetivo ocupar volume, para assim você diminuir o volume dentro da câmara de combustão e aumentar assim a taxa de compressão. Tá? Então, a gente trabalha a taxa nesse motor de duas formas. Trabalhou, né? Com o dome, tá? E com a altura de cabeçote também que a gente tirou. Tudo isso que a gente vai estava objetivando uma taxa de mais de 13, taxa de compressão de mais de 13, para que a gente rode só no álcool nesse motor aqui. Tá? Taxa de compressão, a gente sempre tem ganho de potência, isso é certo. Tá? Então ele tem pistão Icicle, as bielas são Manley, tá? Que as Manley, desculpa, as bielas aqui são Eagle, tá? Nos outros projetos a gente usa. Tudo importado isso aqui, né? É tudo importado. Nacional, a gente até tentou desenvolver por conta da. Quando a gente estava comprando as peças para esse motor, foi bem quando entrou a pandemia. Então, a questão, mesmo lá fora, eles tinham uma dificuldade muito grande de material, tá? Tanto para pistão quanto biela. O pistão demorou quase um ano para chegar. Né? Eles ficavam postergando as datas de entrega até eles mandarem de fato, e as bielas vieram um pouco mais rápido, mas mesmo assim vieram com muito atraso. Hoje não, hoje você compra com 3 dias já está no endereço dos Estados Unidos e com um mês já está aqui no Brasil. Esses aqui demoraram muito, porque infelizmente na pandemia a gente tinha essas dificuldades de conseguir essas peças, materiais. O comando de válvula demorou um ano para chegar também, tá? E falando de comando, é como a gente tem pistão e biela forjado, tá? Parafuso de biela a gente usa ARP 19, que é um parafuso para mais de 1.000 cavalos, tá? A gente trocou toda a questão do acionamento do comando, as engrenagens aqui também, colocou um duplo. Já era duplo, mas a gente colocou da Compicans, que tem um material mais resistente, tá? Comando de válvula a gente usa da Compicans também, tá? Que é um comando, se eu não me engano, ele é 279 por 286. E esse comando, ele é um comando assim, ele não é um comando que tem uma duração agressiva, só que ele é um comando que tem bastante lift. Se eu não me engano, acho que é 630, né? Ponto 630 de polegada de lift, que é um lift bem considerável, frente ao original, que é em torno de 540. Muitas pessoas não vão saber o que é lift, explica aí. Lift é a altura do câmbio do comando, tá? Que é o, digamos assim, onde o comando gira, que ele encosta, né, na vareta e faz abrir a válvula. Tá? Então, o lift, no caso, quanto maior o lift, significa que você tem uma abertura maior da válvula. Com o fluxo de cabeçote também, que foi preparado, que eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho, você tem mais fluxo de ar. E para aspirado, a quantidade de ar é o que vai mandar no rendimento. Né? Além dos outros pontos de taxa de compressão, escapamento, essas coisas todas. Tá? Então a gente usa esse comando da Compicans, que é um comando assim, que tem um lift bem grande, embora ele seja um comando, digamos assim, dócil para usar na rua. Tá? E um dos principais pontos desse projeto que a gente fez, né, foi o retrabalho desses cabeçotes que a gente fez com o Diego Jones lá do Sul. Que ele sempre faz serviço para a gente e o trabalho dele é fenomenal. O que ele consegue extrair de um cabeçote desse de fluxo é um ganho de mais ou menos 30 a 40% de ganho de fluxo, tá? Que é muita coisa, principalmente para aspirado. Então nesse cabeçote a gente trocou as válvulas, essa aqui a gente pôs válvulas da Manley de inox, tá? Tanto a de emissão quanto escape. A de escape a de emissão é 2.02 polegadas e de escape, se eu não me engano, é 1.75. Acho que é 1.58, desculpa. E a gente também fez a troca dos pratos, molas, travas, tudo isso de acordo com o kit do comando, que é o que o comando pede. Tá? E, né, dentro desse projeto, o Lucas vai entrar nesses detalhes, porque a gente teve que fazer
esse retrabalho aqui na câmara de combustão, por conta né, do quanto que o pistão entra para dentro da câmara e tal. E a cerejinha do bolo vai ser essa admissão do Lohan aqui. Cada corpo de borboleta desse daqui é para 1.200 CFM. Tá? Então a ideia... O CFM, na verdade, é uma medida do fluxo de ar que vai ter. Então, o comando, como cabeçote, cada câmara tem mais ou menos 330 CFM, então ele é quase que casado 100% o volume que entra nos corpos de borboleta com o volume dos cabeçotes. Isso é importante para você não ter nenhum tipo de restrição, né? Porque o aspirador ele aspira ar. Se ele aspirar uma quantidade menor daquilo que ele consegue admitir, ele já não gera tanta potência. Então o funcionamento de lá... tudo foi feito, tudo foi pensado para ser casado dessa forma. Para não ter margem de erro. Tá? Aí aqui nesse projeto, né, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai usar uma embreagem multidisco da Displatec. Eles fizeram para nós uma special order, que é para aguentar esse cacete todo. E o câmbio a gente vai usar o Tremec TKX, que depois eu mostro para vocês que está ali fora. Tá? Agora, a parte fácil já foi o que eu falei. Agora a parte difícil eu vou deixar para o Lucas, porque esse eu já não entendo nada. É isso aí. O Gabriel já explicou bastante aqui, mas vamos entrar na área técnica aqui. O que a gente teve de maior problema com o projeto? O comando, ele é um Stage 3, básico para a rua lá, só que ele veio com um círculo base maior. E no círculo base, cara, a gente teve um problema com relação a varetas. Como a gente fez taxa, baixando um pouco os cabeçotes, a gente mexeu até um pouco na face do bloco, mas por segurança, porque o bloco tinha um pouco de empeno, então a gente teve que fazer, limpar a superfície dele, teve que dar uma planadinha e tal, e isso baixou um pouco o deck. O deck é o quanto o pistão chega próximo à superfície. Então, para zerar o deck, a gente não pode, na verdade, trabalhar com esse conjunto com deck zero. Ele tem uma tolerância de segurança que a gente acaba tendo que usar. Por isso, a gente teve que fazer o retrabalho aqui no cabeçote, como o Gabriel tinha mostrado já. A gente teve que fazer esse trabalho aqui, de abrir essa circunferência aqui com relação ao pistão. Então, a gente usa uma junta baixa, né, mais baixa um pouco, e a gente teve que trabalhar aqui. O círculo base, ele interferiu até na posição das varetas. E isso, consequentemente, o Gabriel teve que gastar um pouco mais aqui no projeto com relação aos balanceiros, cara. A gente teve que trabalhar nesses balanceiros aqui. E, cara, foi um investimento grande até. Hoje, se a pessoa quisesse montar um desse, questão de valores, é margem de quanto? Cara, chuta um valor aí? Cara, eu acho que aí uns 100 pau, cara, um motor desse aqui. Vai brincando. É um projeto. Eu acho que vai mais. Só de balanceiro foi 30. Exatamente, cara. O balanceiro aqui custou aí, acho que 32 pau, né? 32 pau só de balanceiro. Lembrando cara, que é tudo importado. Exatamente. E os balanceiros são special order. Não tem a pronta entrega, vamos dizer assim. Teve que trocar porque a gente não tinha... É feito na medida isso daí? É feito, na verdade ele usa até o padrão quase que original, que o balanceiro é 1.60 na admissão e 1.65 escape. Isso é o padrão original do balanceiro mesmo. Porém, isso não alterou a geometria em si, mas a gente teve que mexer por conta das varetas, cara. Angulação de vareta, tem uma série de coisas que a gente teve que fazer para chegar nesse resultado. Hoje, já com bastante trabalho, a gente teve que retrabalhar o cabeçote de novo. A gente teve que retrabalhar o cabeçote novamente em alguns pontos para ele trabalhar, porque ele não mexia, ele pega, né? Então, aqui, ó, até vou te mostrar, ó, o balanceiro fica bem próximo aqui. Então, a gente teve que retrabalhar grande parte para ele poder movimentar. Cara, já estava tudo pronto, então teve que desmontar de novo, fazer todo o processo novamente para a gente conseguir chegar nesse resultado. Hoje, o motor está praticamente pronto para ser montado, definitivamente. A não ser com relação às juntas, que a gente está esperando chegar a junta do motor, que é uma junta mais baixa ainda, que é o que a gente vai usar para chegar na taxa que a gente quer. Então, a gente acabou perdendo um pouquinho de taxa, porque teve que retrabalhar o cabeçote, refazer aquele círculo que eu acabei te mostrando aqui. E cara, mas hoje o motor está praticamente pronto para ser montado. Então,
a partir do momento que a gente conseguir encerrar essa questão da geometria, dos balanceiros e tal, a gente vai fazer a montagem definitiva e tá finalizando só com as juntas mesmo. Essa junta não é uma junta que a gente usou só para fazer uma pré-montagem, né? Para seguir com o processo, o comando já foi enquadrado, a gente já conseguiu fazer o enquadramento completo dele. E, cara, é para ser canhão, canhão.